E se eu nunca investi em renda variável? Então, pessoal, esse é o caso do Paulo. Ele diz que ele é um jovem de 28 anos que conseguiu juntar 30k até um momento e que vai demorar muito a chegar aos seus primeiros 100k e está perguntando se a renda variável vai potencializar isso. Sim, realmente a renda variável pode fazer com que ele junte mais dinheiro, porque até hoje ele só está mexendo ali na renda fixa, e sim, renda variável tem a tendência de aumentar, sim, o investimento e fazer com que isso aconteça mais rápido com a questão dos dividendos, juro composto. Sim, tem essa questão que pode potencializar e aumentar muito esse ganho. Mas o que que eu fiz? Além de só falar aqui essa resposta, uma coisa que ele falou que... Para, gente, moto, sempre moto, né, gente? A galera, sempre tá gravando, tudo acontece. Já passou o carro do ovo, agora a moto, mas bora lá voltar. Que agora o assunto é um pouco sério e eu vou contar um pouco da minha experiência, por isso que eu quis trazer esse assunto, né? Ele diz que ele tem problema crônico de ansiedade e sente que ele acha que se ele mexer com a renda variável vai piorar a saúde mental dele, pode até agravar. Isso é uma coisa muito séria, né? Então isso vai depender muito dele. Eu vou dar alguns insights assim de coisas que eu fiz, que eu sou um pouco ansiosa, confesso. Então eu vou dar algumas ideias do que eu consegui fazer assim aos poucos para melhorar essa questão, entendeu? Porque renda variável mexe muito aquelas oscilações, ver as ações cair, é realmente uma coisa que mexe muito com o psicológico da pessoa. Eu acho que no começo é muito difícil de lidar, é ele que está na renda fixa e para renda variável. Então eu vou explicar um pouquinho como que eu tratei isso, como que eu fiz esse processo comigo. Mas como eu falei, eu não sou uma profissional habilitada, então talvez o profissional vai ajudar muito melhor ele. Eu vou falar só o que eu fiz e talvez junto com o profissional ele pode pensar e ver se isso pode estruturar. Então eu vou contar aqui algumas coisas que eu fiz porque eu tive bastante ansiedade e surtei bastante quando eu vi aqueles números super negativos. Gente, no começo foi difícil. Então, o que que eu fiz aqui, que eu comecei a fazer assim, meio que para blindar e começar a lidar melhor com essa questão? Eu acredito que o primeiro passo, talvez ele colocar um pequeno valor lá, uns 10 reais, 100 reais, 50 reais, sabe? Aquele valor assim que não vai fazer falta, é o primeiro passo. Que às vezes a gente fica com essa ansiedade pela questão de perder. E se é um valor muito baixo, a gente pensa, pô, isso é no Big Mac, tipo, perder um pouquinho de grana assim. Aí você consegue um pouco lidar com isso. Talvez no começo seja legal ele testar assim, ações que não tem muita oscilação. Por exemplo, eu não vejo muita ação da BB Seguridade ter muita oscilação, ela é um pouquinho estável. A Caixa Seguridade eu já vejo mais oscilação, os trade gosta mais. Banco do Brasil tem pouca. Taesa tá tendo muito. Então tem umas ações assim que elas são um pouco mais estáveis. Então pega as ações, vai olhando assim no gráfico, vê umas que não tem muita essa oscilação, porque quando você investe pouco, você não sente muito, mas se você investir uma graninha aí a partir de uns 10 mil, aí já começa aquela linha ali de 100, 200, esse valor já começa a incomodar, entendeu? Então, por isso que eu aconselho ir aos poucos, com um valor pequeno, porque aí você consegue lidar um pouco melhor com essa questão desse valor negativo, aí você se sente mais confortável. Outra coisa é que pulei, né? Eu falei ela primeiro, gente. É isso, dinheiro que não vai fazer falta. Eu falei primeiro aqui, né, galera? Mas então, era esse que é uma coisa que eu fiz, que aí aos poucos eu fui me adaptando, hoje já não me incomodo tanto, consegui lidar mais. E uma coisa aqui que é o conselho que eu dei, que é uma coisa que você tem que fazer para sempre, para a vida, né? Estuda bastante seu portfólio de ações. Você tem que entender tudo que essa ação tem que ver, por que você está ganhando dinheiro, por que você está perdendo dinheiro, você tem que estudar, 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 estudar. Então, portfólio de ação você tem que decorar. Então, conforme você vai estudando, estudando bastante, o conhecimento te liberta. Então, o conhecimento vai te deixar menos inseguro. E aí, menos insegurança, eu acredito que gera menos ansiedade. Pelo menos comigo é assim. Então, conforme eu vou ficando segura sobre algo, eu me sinto menos ansiosa ou desperta menos esse gatilho de ansiedade para mim. Lógico que cada um tem um tipo de ansiedade diferente, mas comigo,
ter bastante conhecimento sobre ações me deixa mais tranquila. Por exemplo, eu sei que o Banco do Brasil pode entrar numa negatividade lá bem alta, mas eu sei que ela não vai quebrar. Então, isso me dá confiança. Então, por isso que eu gosto tanto do Banco do Brasil. Eu gosto de investir, por exemplo, na Caixa de Seguridade. Eu gosto bastante da ação, mas é uma ação que tem muita volatilidade, mas eu sei que não vai quebrar. Então, tem umas ações assim, que até o Bassi fala que é o best, que você sabe que é muito raro de quebrar. Então, isso talvez te dê uma tranquilidade. Mas tem umas que tem mais oscilações. Então, é legal dar essa estudada para você ter essa tranquilidade. Porque não é de uma hora para outra que você vai ter essa tranquilidade. O mundo de ações é totalmente diferente de renda fixa. Você sente mais uma pressão. Então, pensa bastante, precisa fazer bastante acompanhamento psicológico, que é super importante para tudo. Justamente para essa saúde mental, em qualquer momento, o psicólogo sempre tem que estar em primeiro lugar, porque eles ajudam bastante a gente ter a cabeça em ordem. Então, eu sou super a favor. Então, pense bastante, com bastante carinho. E uma coisa que eu vou te contar, um segredo aqui, que eu faço, que eu deixei por último, que é o seguinte: proibido do celular é literalmente isso, eu confesso. Eu tenho umas criptos e invisto nela faz 5 anos, então imagina as oscilações, ela cai, ela sobe. E aí eu perdi muito com cripto, aquilo me incomodava profundamente, como aquilo me irritava. E aí, ver um valor que você investiu cair tanto, nossa, aquilo me incomodou muito. Mais do que ações cripto, foi tipo assim, ponto ápice ali, de coisa que me incomoda. E aí, o que acontecia? Eu instalei o aplicativo, assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, foi literalmente isso. Eu instalei o aplicativo, falei, não vou mais olhar isso, e isso me acalmou, e depois de um tempo eu vi que ela subiu. Então, às vezes é melhor você não olhar. Então, pense com carinho sobre isso. Foi uma coisa que eu fiz, parece que eu lidei com as criptos. Mas aí você vê como que você consegue lidar. Eu dei alguns insights aqui de como eu consegui lidar aos poucos com isso. Mas aí depende do seu grau de ansiedade, que a ansiedade, cada um tem um nível. E ver como que tá, faz um acompanhamento para ver se aos poucos você consegue tirar esses gatilhos e isso possa te blindar, entendeu? E talvez você consiga fazer esse investimento. Então vá com calma, vai pensando e vai estudando. Então, esse é meu conselho de como eu fiz, como eu lidei com isso. É um assunto que ninguém fala hoje na internet, como a ansiedade é horrível no mundo do investimento. Então, eu quis falar aqui porque é um assunto que ninguém fala, é um tabu. Então, eu quis contar para vocês como eu lidei, como foi louco. Isso sim, é muito surreal o mundo dos investimentos, mas conforme você vai investindo, isso se torna algo comum e você blinda aí.